Aleluia. Sempre dia 15 de julho de 2016. Me chama Ana Paula, para quem não me conhece. Amados, a gente falou no vídeo passado que eu ia dar uma corrida com os irmãos de novo na parábola das 10 virgens. Porque a gente acabou de estudar aqui Zacarias, capítulo 11, a parábola do bom pastor, capítulo 11, do versículo 4 até o 14. Então você leia, se você quiser, tá? Mas a gente vê aqui o Senhor falando, né? Assim diz o Senhor, o meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Se tá falando de ovelha, a gente também tem que entender que nós, o povo de Deus, também somos chamados de ovelhas. Somos chamados de a mulher, a virgem, né? Nós somos chamados de virgem. Amém? Então aqui, como tá falando de ovelha, ovelha destinada para matança, olha o quadro em que elas se encontravam aqui, ó, em Zacarias 11. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja o Senhor. Não, nós não estamos falando de político, nós não estamos falando aqui de reis, nós estamos falando de sacerdotes, porque essa palavra aqui ela veio para Judá e para Israel, mas ela se encaixa perfeitamente no quadro em que nós estamos vendo no dia de hoje. E é assim que os pastores estão fazendo com as ovelhas aí pelo mundo afora. Eles pegam, eles compram, eles as matam. Matam como? É quando eles tira até tem gente que vende até o vale transporte para dar de oferta na igreja tal e vem embora a pé para casa. A gente ouviu isso. Tem gente que pegou todo o fundo que tinha no banco, todo o dinheirinho que tinha guardado em anos e anos e anos e entregou na igreja. Olha só que loucura. Porque o pastor falou que essa pessoa ia ficar muito próspera. E o cara foi tão cego, que talvez ele já estava até próspero. Porque quem hoje que consegue ter um dinheirinho no banco, meus irmãos? Eu mesma nem tenho conta no banco. E quando eu morava no Brasil, eu nunca tinha dinheiro no banco, eu estava sempre no vermelho. Agora imagina uma pessoa que aí no Brasil, né, ou no mundo afora, tem lá na continha do banco 400, 500 reais, R$ 1.000, R$ 10.000. E aí vai, pega esse dinheiro, entrega na igreja, porque o pastor falou que se elas ofertarem tudo que elas têm, o Senhor vai as prosperar. Mas o que é prosperidade na cabeça dessas ovelhas, meus amados? O que é prosperidade? Pensa comigo, se o cara já tem dinheiro no banco, as contas estão pagadas, a casinha é simples, mas é sua. Toda arrumadinha, não te falta nada, não te falta comida, não te falta saúde. Isso é prosperidade, é estar bem, sem necessidade. Mas você talvez está querendo uma Jaguar, um Audi, né? Talvez você está querendo uma casa de 10 andares, vamos exagerar lá grande, né? Então o cara vai, pega tudo que tem e entrega para o pastor. Isso é insensatez da própria ovelha. E infelizmente, no meio de tudo isso, tem muitas ovelhas destinadas para a matança. Porque muita gente faz essas coisas, depois fica mais pobre, fica até na rua, blasfema, né? Amaldiçoa a Deus. Porque esses pastores, eles fazem a bagunça deles no nome de Deus e a pessoa não pega com o pastor, ela pega com Deus, porque esses pastores, eles deixam claro que tudo está no mover do Senhor. E aí colocam o Espírito Santo no meio, colocam Jesus Cristo no meio, colocam Deus Pai no meio. Detalhe, toda vez que esses pastores colocam o Espírito Santo no meio da mentira, eles estão literalmente pecando contra o Espírito de Deus. Automaticamente não tem perdão para esses caras. Isso eu falo com muita tranquilidade. Às vezes o cara vai lá na igreja, entrega a oferta dele, entrega a conta bancária, o cartão de crédito, e aí eles começam falando que o Espírito Santo tá descendo, tá chovendo chuva de ouro, que eles vão sentir não sei o quê, que eles vão ser cheios do Espírito Santo e a partir dali então eles vão conseguir ganhar dinheiro, tudo vai abrir as portas do emprego, não sei o quê, porque o Senhor vai com eles, e ali eles vão pôr na pessoa do Espírito Santo e vão inventando fábulas que afagam o coração dessas ovelhas. Essas ovelhas se perdem porque elas são destinadas para a matança, porque a palavra diz, sai dela, povo meu. E Ezequiel, capítulo 34,
A gente vê claramente a palavra dizendo que o pastor e o próprio Deus, ele iria buscar suas ovelhas do meio da matança, do meio, a ovelha ferida, a ovelha magra, a ovelha, né? E ele ia curar suas ovelhas. Mas para que isso aconteça, essas ovelhas que pertencem ao Senhor, elas têm que ouvir a voz do Senhor. Então eu vejo claramente, eu mesma fui uma ovelha tirada de uma igreja que hoje está completamente apostatada. Eu podia estar lá até agora. Deus podia ter deixado a minha vida seguir o rumo no Brasil. Mas o Senhor me tirou dali por um modo sobrenatural. Ele foi me afastando aos poucos. Quando eu assustei, eu já não tinha mais como ir. Sabe? Mas tem as ovelhas que estão ali, por quê? Porque olha só o que essas ovelhas fazem, olha só. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei, eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Porque se uma terra, ela não teme a Deus, ela passa a ser maldita. E sabe quem traz a maldição para essa terra na prática? Os seus governantes. O povo não teme a Deus, não obedece a Deus, peca contra Deus. Automaticamente os governantes trazem a punição. A punição é quando o Senhor entrega a nação nas mãos do Léo. Né? Ele deixa o negócio que olha só, olha, apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Ele vê com misericórdia, ele fala, ainda são pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas, dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, comam ainda a carne um do outro. Olha aí. Você não quer, ele te deixa. Porque ele não precisa, meus irmãos. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Ele escolheu a nós, ele nos amou. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas se você não quer, se você não crê, se você não interessa, se você está cansado dele, ele te entrega. Vai pela sua estrada, faz o que você quer. Tá bom para mim tá bom. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas se você quer morrer, você morre, porque é a sua escolha. É onde o seu coração mais está apegado. Ana, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Então, se eu vejo uma pessoa que está presa no vício, está presa não sei no quê, pô, tadinha, pobrezinha, ela não tem culpa. Que isso? A gente precisa aprender, meu amado, minha amada, a ter responsabilidade. Deus não criou um bando de gente estúpida, imbecil no mundo. Ele não criou um ser humano idiota, a palavra é essa, me desculpa essas palavras pesadas, mas é a realidade. Deus não criou um bando de idiota que tá o Léo da vida e só faz coisa errada e vai se arrebentando e tadinho, é o demônio que tá fazendo. Não! Ele nos deu consciência, ele nos deu entendimento, ele nos deu um mínimo de inteligência, de raciocínio, meu amado. É coisa de lógica. Eu tô bem, minha vida tá boa, não me falta nada. Por que eu tenho que ficar pegando o que eu tenho? Que o Senhor me deu por bênção nos anos em que eu vivi e entrego tudo para aquele pastor ladrão? Por quê? Por que eu tenho que ficar aqui fazendo certos rituais que no final não edificam a minha vida? Porque eu saio dessa igreja e a minha vida lá fora tá uma porcaria, para não falar outra palavra pesada. A minha vida lá fora tá toda suja, eu tô cheio de problema, eu não saio do pecado, eu não tenho condição de orar, eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo fazer nada. Opa, então tem alguma coisa errada. Eu não tenho autocontrole, eu não tenho equilíbrio, eu trato mal todo mundo, eu sou nervoso com todo mundo, mas eu tô tendo sonho todo dia. Tô tendo sonho com a volta do Senhor, então é porque eu tô cheio do Espírito Santo. Não se engane. Eu creio que Deus, na sua misericórdia, Ele tem alertado a muitos quanto ao seu retorno. Sim, através de sonhos e até de visões. Para quem sabe essa pessoa acorde, se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Abandone toda a porcaria que ela está vivendo. Ninguém vai poder dizer, eu não te avisei.
Mas o próprio Senhor, no dia do trono branco lá, que está lá em Apocalipse, quando Deus Pai vai julgar os mortos, porque não tem vivo ali não. Ali vai ser julgado só quem vai para o inferno, aliás, para o lago de fogo e enxofre. Ninguém vai poder falar, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Porque ele tem alertado, meus amados. E se você se descrente, tem que ter um mínimo de bom senso. Aqui nós estamos falando de mínimo de bom senso, porque tem muita gente que é crente que parece estudante de academia, né? De academia, não, desculpa, porque aqui na Itália a gente fala academia. É estudante de universidade. Às vezes o fato do cara estar dentro de uma universidade lá de medicina, de engenharia, é o primeiro ano, ele nem começou ainda o curso. Ele já se sente médico, já se sente engenheiro. Aí o professor entra na sala de aula, começa a explicar, ele baixa a cabeça e fica lá no telefone, ou fica rabiscando quadradinho no caderno e não presta atenção. Quer dizer, nós temos que aprender a ter responsabilidade moral para com Deus. Nós temos que começar a acordar, começar a fazer uma avaliação da nossa vida, o que que eu tenho, o que que eu não tenho, o que que eu faço, o que que eu não faço, o que que eu sou, o que que eu penso, como eu ajo. Quais são as maiores paixões do meu coração? Aonde a minha alma mais está apegada? Porque eu tenho que tomar cuidado, que dependendo de onde ela estiver, o Senhor vai me deixar nessa paixão, porque Ele me entrega nas minhas próprias concupiscências. É tempo de despertar, minha irmã. É tempo de despertar, meu irmão. O pecado, ele não pode nos dominar. O Senhor falou isso para Caim. Caim, olha que o mal está querendo te dominar, o pecado. Mas não deixe o pecado te dominar. Ele alertou antes, porque esse é o nosso Deus. Aqueles que ele vê, ele está sempre nos alertando. Tem muita gente aí que fala que tem sexto sentido, não é verdade? Esses que ainda não foram entregues na sua própria concupiscência, que o Senhor viu as costas. Esses que não estão destinados à matança, mas que infelizmente com o tempo o Senhor risca o nome do livro da vida. É porque essas pessoas, por que ele risca nomes do livro da vida? Porque essas pessoas, ele vai o tempo todo rodeando essas pessoas com a sua infinita bondade e misericórdia e fazendo de tudo para que essa pessoa acorde. É difícil, é pesado, vai ter fatiga, é claro. A estrada que leva ao céu, digamos de um modo muito simples, ela é estreita, ela é curta, ela é difícil. Cristo disse, pegai também vós as vossas cruzes, levai o vosso fardo, porque o meu jugo é leve e suave, comparado àquilo que está reservado da ira do Senhor para com os ímpios. Paulo disse, tudo que eu estou sofrendo, toda a minha perseguição, ela não pode ser comparada com a glória que há de vir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus o que Ele tem preparado. Então, meus amados, a gente tem que aprender a ter responsabilidade. A responsabilidade, ela tem que ser uma regra na sua vida. A responsabilidade, ela te levanta, mesmo que você está cansado, com sono, com horário curto, seja como for, a pegar a Bíblia todos os dias, 10 minutos e ler. Lê lá do Gênesis até Apocalipse, lê um livro, pega outro livro e vai lendo. Isso é responsabilidade, mesmo quando você fala, Senhor, eu estou em pecado, eu estou todo sujo de pecado. Eu não tenho paciência com ninguém, eu estou brigando com todo mundo, eu estou precisando resolver com muita gente, eu estou devendo, eu estou assim, eu estou assado. Mas eu vou ler, porque eu ouvi que aqui alguma coisa vai mudar na minha vida, porque a tua palavra ela é viva, ela vai e vem, mas ela não volta vazia, então alguma coisa precisa ser mudada em mim, e pela fé e pela responsabilidade de ser humano criado pelas tuas mãos, eu vou buscar. E ali, amados, o Espírito Santo com certeza faz o resto, porque é Ele que sonda o nosso coração. Deus, Ele sonda o coração do homem através do Espírito Santo. Amados, eu preciso cortar esse vídeo. Não vou cortar, eu vou concluí-lo para não ser uma coisa chata. Mas eu posso te dizer uma coisa. Tenha responsabilidade para com o Senhor. Comece a ler a palavra dele. E comece a clamar até que o seu pecado caia por terra.
Faça uma revisão da sua vida. Coloque isso como uma reunião diante do Criador e Ele vai te honrar. Porque se o teu coração é inclinado para Ele, realmente o desejo, Ele vai vir e vai pegar você e vai te ajudar. Ele vai transformar a tua vida como Ele tem feito com todos aqueles que o amam. Amém? Que o Senhor Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico, Jesus Cristo, te abençoe com inteligência, boa sensatez e responsabilidade. Amém, amém